Graça e paz, amados e amadas. Tudo bem? Vocês estão bem mesmo? Com tanta chuva, essa madrugada eu acordei várias vezes chovendo. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia das pessoas. Em Ibicuí já tem pessoas desabrigadas por causa da chuva. Pessoas que estão no colégio lá, que é anexo ao Colégio Batista. E já tem pessoas desabrigadas. É uma tristeza, né? Você vê pessoas saindo de sua casa, perdendo os seus bens materiais, e que Deus possa ter misericórdia, né, de nós. Nós queremos chuva, mas pedimos ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós, né? E hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus. E é um ótimo tema, né, justamente para esse tempo que temos vivido, de chuvas, muitas chuvas, pessoas já desabrigadas. Obrigada, Clóvis. Clóvis falou para eu beber água. Já comecei, viu, Clóvis? Eu falo isso, gente, porque Clóvis só traz água para o pastor. É verdade. É verdade, mas ele fala também que... Aí, ó. Ah, pastor também é o defensor aí, ó. Obrigada, Clóvis. Então, o tema de hoje é o Evangelho e os nossos anseios. E a gente vai falar um pouquinho sobre confiar em Deus. E a gente vai pensar um pouquinho, se eu perguntar para você, você confia em Deus? Você confia em Deus? E a nossa primeira resposta é: eu confio em Deus. Todo mundo fala isso. Você confia em Deus? E tanto na igreja quanto fora da igreja, você vai ver uma pessoa, mesmo que não tenha um relacionamento com Deus, mas não, eu confio em Deus. Então já é uma resposta automática. E verdadeiramente nós precisamos confiar em Deus. E pensar em confiar em Deus é também pensar no significado da palavra confiar em Deus. Qual é o significado da palavra confiar em Deus? Bora lá? Não é uma retórica não, viu? Você pode responder. Pode falar. Confiar é descansar. O que mais? Tem mais. Ter fé. Então, o sentido original da palavra é ter fé. Olha o que é que diz Provérbios 3:5. Quem encontrou rapidinho pode ler para mim, por favor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, aí, se a gente observar em toda a Bíblia, vai estar nos dando orientações para que a gente possa verdadeiramente confiar no Senhor, ter fé de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Mas a verdade é que, na teoria, nós dizemos que acreditamos inteiramente em Deus, que Deus tem o melhor para nós. Nós acreditamos nisso tudo. Mas e na prática? Quando as circunstâncias adversas batem na nossa porta? Quando uma enfermidade bate à nossa porta? Quando um filho começa a dar dor de cabeça para a gente? Quando a gente perde coisas que nós gostaríamos muito de continuar? Quando a gente pensa assim, não, eu vou conseguir aquele trabalho, eu vou passar naquela prova, e a gente não alcança aquilo que nós desejamos. Aí, na prática, às vezes o que acontece é que nós teimamos em colocar nós mesmos como senhores de nossa vida. E nós esquecemos
né, que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Nós deixamos a ansiedade bater na nossa porta. E é uma coisa que muitas vezes nós dizemos, mas nós não controlamos. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acordo 3 horas da manhã, olha, meu coração dispara, eu tenho dores de cabeça muito fortes. Sabe o que é isso? Preocupação. Mas é uma pessoa que conhece o Senhor. Mas muitas vezes a nossa mente desconfiar inteiramente no Senhor. Mas na prática, a gente observa o nosso corpo gritando, dizendo, eu não confio totalmente. E nós precisamos dizer para nós mesmos, você precisa confiar no Senhor. E tem uma dinâmica que a gente sempre faz para os jovens, que é bastante interessante. Eu vou pedir meu esposo para vir aqui, por favor. Nós dizemos que confiamos, mas na verdade, quando é para a gente confiar inteiramente, a gente fica com reservas. Vamos... Tá vendo, né? E é interessante que isso aqui é um exercício simples, mas que normalmente nem todo mundo consegue fazer. Nós fizemos essa dinâmica no PGM dos jovens. E eu só vi os jovens falando, eu não vou não, coloca outra pessoa. Fulano me segurar, nem pensar. Mas a gente precisa confiar inteiramente no Senhor. Nós não estamos vendo, mas nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele está governando não apenas a nossa vida, mas o Brasil e o mundo. E a gente precisa descansar. E aí, olha o que é que diz Tiago 1,6. Quem encontrou pode ler, por favor. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então, aí, olha o que é que diz. Se nós duvidamos, nós somos semelhantes às ondas do mar. E às vezes nós estamos assim. Ora nós acreditamos, ora nós dizemos, mas Deus não vai fazer isso não. Eu sei que Deus é todo poderoso, mas será mesmo que o Senhor está olhando para essa situação? E aí Ele nos orienta que nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. E o estudo vai trazer aprendizados para que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. A partir de 3 mulheres que dão testemunhos inspiradores e a partir de uma história bastante conhecida nossa. Por favor, abra no livro de Êxodo, no capítulo 2. Que nós vamos falar um pouquinho sobre Joquebede, que é o primeiro exemplo. E aí o título vai dizer assim: Deus é o Senhor da vida. É o Senhor da vida ali e não da morte, tá no estudo. Mas nós sabemos que Deus ele é Senhor de todas as coisas. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor que tira a vida. Mas quando o autor coloca aqui que Deus é Senhor da vida, não da morte, é assim que está o título, né? Ele vai dizer justamente que o desejo do Senhor é que tenha-se vida e não morte. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Joquebede. Joquebede, ela é a mãe de Moisés. E a gente vai ler Êxodo capítulo 2. Nós vamos lendo alguns versículos. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler primeiro ali Êxodo 1,15, que vai dizer assim:
O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha que viva. E aí no 16 vai dizer assim. Não, e no 22 vai dizer: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis vivas. E aí a gente observa como é que estava o contexto naquela época. Joquebede, uma mulher hebreia, estava como estrangeira no Egito. E no Egito, eles começaram a crescer. Faraó então dá uma ordem. Olha, todos os homens, os meninos que nascerem, as parteiras deveriam matar. Só que as parteiras, elas eram tementes ao Senhor e elas deixavam as crianças vivas. Então Faraó falou: não, já que então que é assim, eu dou a ordem para que elas possam jogar no rio Nilo. E Joquebede engravida nesse momento. E a gente sabe o quanto que é maravilhoso quando nós descobrimos que nós estamos grávidos, quando nós descobrimos que estamos grávidos. Eu mesmo, quando eu descobri que estava grávida, a gente nem acreditava, a gente comprou o testezinho de farmácia. Nós estávamos nos Estados Unidos e tinha loja, aquelas lojas era de R$1, $1. E lá vendia o teste de gravidez de $1. Eu comprei o teste, fiz o teste, coloquei numa caixinha com sapatinho e coloquei num pacote de correio e falei: amor, tu comprou o quê? Ele falou: não comprei nada não. Eu falei: mas chegou um pacote aí para você. Ele falou: pra mim? Eu falei: foi. Aí peguei o pacote, entreguei para ele. Quando ele abriu, ele falou: o que é isso aqui? Eu falei: tu tá lendo? Aí ele falou: não, esse negócio tá errado. Ele ficou sem acreditar. Ele falou: tá ali, é sério? Eu falei: é sério. Aí ele falou: e tu comprou esse teste aonde? Aí quando eu falei, ele falou: esse teste tá errado. Ele não acreditou não. Ele falou: esse teste de $1? Tá errado. Não é não. Aí eu falei: é? E aí quando foi, nós ligamos para uns amigos nossos, falou: eles dão um falso negativo, mas falso positivo não dão não. Então é uma alegria muito grande que inunda o nosso coração. E a gente já começa a fazer planos para aquele bebê. E eu imagino a apreensão do coração de Joquebede quando ela descobriu, ela falou: nossa, eu estou grávida. Mas tinha um decreto de Faraó dizendo que se fosse menino, deveria ser morto. Já tinha uma sentença de morte para os meninos. E eu imagino que ela começou a orar: Senhor, e se for homem? Não é na nossa época que com 3 meses a gente descobre lá, né? Se é menino ou se é menina. Não. Até o momento, ela ficou com o coração angustiado, eu acredito. E quando nasceu, aquela criança linda, ela falou: não posso matar o meu bebê. E a Bíblia vai dizer que ela escondeu por 3 meses. Olha o que diz no capítulo 2, 1 e 2. Foi-se um homem de casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E aí a gente fica imaginando, né? Cada dia aquela mãe orando: Senhor, o que é que eu vou fazer? O menino está crescendo. Crianças crescem. O que eu vou fazer? Mas Joquebede, ela decidiu confiar e continuar aquilo que Deus começou. A proteção e a segurança da vida no seu ventre. Infelizmente, amados, nós estamos vendo as pessoas fazendo tão pouco caso da vida. A gente tem visto as pessoas dizerem: não, é poucas semanas,
pode matar, ainda não é ser humano, não. Tem pessoas que são ativistas para que a lei do aborto ela possa ser legalizada. Então, a sociedade, infelizmente, tem aceitado a morte com muita indiferença. Mas nós, como pessoas que amamos ao Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, não podemos aceitar isso com naturalidade. Muito pelo contrário. Nós precisamos abrir os olhos daqueles que estão tentando abortar, daqueles que estão querendo destruir uma vida. Porque ali tem propósitos. Já pensou se Joquebede dissesse, não, tem problema não, é mais uma criança, ela já tinha Miriam, é mais um. Mas olha, ela decidiu levar adiante, mesmo que os governantes estavam dizendo para matar, mesmo que Faraó tinha dito para matar, ela não, eu escolho confiar no Senhor e nós precisamos confiar no Senhor. O Evangelho traz o ser humano arrependido da morte para a vida e é isso que o Senhor fez conosco. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos trouxe de volta para a vida. E nós precisamos fazer a mesma coisa com aqueles que estão nas trevas, anunciando o Evangelho do Senhor. Nós precisamos dizer, abrir os olhos, existe vida no Senhor. E nós precisamos ser exemplo dessa vida, dessa transformação, né? E lutar para que as crianças elas possam ter o direito de viver. E é interessante que, mesmo em tempos difíceis, a vida precisa ser sempre a nossa escolha. Em Cabo Verde, a gente dificilmente a gente vê mulheres que não fizeram um aborto. Porque lá, até algumas semanas, pode fazer o aborto. Então, dificilmente a gente vê uma jovem que não fez um aborto. Mas o quanto que a gente observa que isso traz consequências na mente das adolescentes, das jovens que fizeram isso. Então, nós não podemos de maneira nenhuma, amados, apoiar ou fechar os nossos olhos para isso. Nós precisamos ser canal para que vidas, para que Moisés nasçam, cresçam e cumpram o propósito do Senhor. E para isso nós precisamos ser como Joquebede, acreditar que o Senhor, Ele tinha provisão para Moisés. E aí a gente vai ver o que é que Deus orientou, foi colocando no coração de Joquebede. Primeiro, ela escondeu Moisés por 3 meses. A gente sabe que logo quando a criança ela nasce, ela está muito indefesa. E ela fez com que Moisés estivesse mais forte, para que depois ela colocasse no cestinho e colocasse ele no rio Nilo. Olha o que é que diz no 3. Vai dizer, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. E aí a gente vai para o segundo aprendizado de Joquebede. Deus é o Senhor da vida, não nós. Então, confiou que Deus cuidaria de seu filho, colocou seu filho no cesto e deixou que o rio levasse. E não foi fácil para Joquebede. Imagina, pensar agora o que vai acontecer com meu filho, que ainda não tinha o nome de Moisés. O que vai acontecer com o meu filho?
mas ela confiou que Deus tinha a provisão para o seu filho. E isso vai trazer para a gente alguns ensinamentos. Nós, como pais, nós queremos sempre os nossos filhos perto da gente, não é? A gente quer que o nosso filho cresça, que trabalhe, mas que não vá para muito longe, que fique perto. E às vezes, nós como pais, como mães, nós acabamos protegendo demais o nosso filho. E não deixamos ele seguir o propósito que Deus tem para eles. Mas Joquebede sabia que agora ela tinha que deixar Moisés ir e confiar que Deus estaria cuidando de Moisés. Então, nós devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor e confiar que que as suas vidas adultas, eles vão continuar no temor do Senhor. Então, a gente vai ensinar os nossos filhos quando é pequeno, ensinando a palavra do Senhor, trazendo para a casa do Senhor, inculcando na sua mente os princípios do Senhor. Mas na hora certa, eles vão precisar sair. A gente vai precisar deixar que eles tomem as suas próprias escolhas. E às vezes, nem sempre, a escolha dos nossos filhos vão ser aquela que nós gostaríamos que eles tomassem. E aí isso acontece no curso que eles vão optar. Quantos filhos gostaria de fazer determinado curso, mas o pai fala, não, você vai ter que fazer esse curso aqui. E aí o filho vai e faz o curso, e depois o filho está lá, desmotivado. O filho não cresce, porque está numa profissão que ele não gostaria de estar. Mas por quê? Porque o pai não deixou seguir os propósitos do Senhor. Então, nós precisamos ter em mente que nós vamos ensinar a palavra do Senhor, mas nós precisamos deixar que os nossos filhos façam as escolhas. E isso eu não estou dizendo, né? Então ele pode fazer o que quiser? Não. Você vai orientar. É sua, obrigação como pai orientar o seu filho, a sua filha. Porque muitos filhos também erram, porque os pais não orientam de acordo com a palavra do Senhor. Mas quando nós orientamos de acordo com a palavra do Senhor, depois nós vamos precisar deixar eles tomarem as suas próprias decisões. E foi isso que Joquebede fez. Eu acredito que não foi fácil para Joquebede colocar no cestinho. Mas ela deixou ele ir. E vai ter um momento em que nós, como pais, nós vamos precisar deixar os nossos filhos tomar o caminho que eles devem tomar. Então, em Joquebede, nós podemos aprender que Deus é o Senhor da vida e nós vamos fazer de tudo para que os nossos filhos, eles cresçam no caminho do Senhor. Amém? Mas aí ela não só deixou. Entra uma outra personagem na história, né? E aí nós já falamos sobre isso. Entra uma outra personagem que é Miriam. E em Miriam nós vamos aprender que Deus espera a nossa ação. Nós não sabemos se a mãe de Miriam falou, olha Miriam, a Bíblia não fala. Fica perto do cestinho e observa para onde o cestinho vai. Nós não sabemos se foi uma orientação da mãe, mas nós sabemos que Miriam ficou ali, de olho em Moisés. Então, isso é importante. Por quê? Porque confiar em Deus não é dizer, eu sei que Deus vai fazer e eu vou cruzar os meus braços e esperar que Deus faça. Que muitas vezes nós estamos em uma geração assim, que Deus vai fazer e senta e espera. Aí não estuda, aí perdi o trabalho e não procura um trabalho. Não,
eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas aquilo que depender de mim, eu vou fazer também. E Miriam fez isso. Ela ficou lá de olho em Moisés. Ela não podia ficar muito próxima. Ela estava em uma distância de Moisés. Ela estava lá de olho. E eu quero perguntar a você, em relação ao Evangelho do Senhor. Será que você tem investido em pessoas, mesmo que elas não percebam? Porque Miriam estava ali investindo na vida de Moisés. Ela estava cuidando. Ela não podia estar muito perto. Mas ela estava cuidando. Então, Deus espera que nós possamos estar ali, cuidando. Então, o Evangelho deve nos impulsionar a agir. Confiar e tomar o propósito de acompanhar o trajeto de outras vidas, mesmo quando elas nem percebem. E aí a gente tem algumas perguntas, né? Por exemplo, às vezes os nossos filhos falam que não querem mais saber do Evangelho. Ou aquele colega do trabalho já falou, para de falar. Você já falou tanto. Ou senão, às vezes a gente fica pensando, é obrigação só do pastor. Não é minha obrigação anunciar o Evangelho. E para isso, eu gostaria de convidar 2 voluntários, mas se os voluntários não se voluntariar, eu vou indicar os voluntários, entendeu? Então, quem pode ser para mim, por favor? 2 voluntários. Pronto, Laura e Radassa, e agora um adulto. Então, vem, Lília. Não, Lilian? Hein, Lilian? O pessoal tá lá. Você vai chamar o pessoal e você também vai chamar o pessoal. Vai lá. À medida que tu for chamando as pessoas, elas vão vir pra cá e depois você vai falar com elas. Você vai comigo buscar o teu. Mas tem que trazer pra cá, Radassa. Radassa é ótimo. Tinha que ter sido o contrário, que Radassa já tá trazendo 2 de vez. As meninas estão mais rápidas que tu, viu, Lica? Chama outro, chama outro, chama outro. Quem é de Lica fica aqui. Quem é de Radassa e... Você é de Lica ou de Radassa? Então tu fica aqui. Bora lá. Quem ganhou mais? Radassa ou Lília? Porque Laurinha tá junto dos pais. Quem ganhou mais? Laurinha ou Radassa? Bora ver? 1, 2, 3, 4, 5. Radassa, então, trouxe 5. Radassa e Laura. Bora ver quantas que Lica trouxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que aconteceu de diferente de Radassa para Lília? Quando Lília chamou vocês, o que ela falou? Vamos buscar outras. Ela não veio para cá e depois ela voltou para lá, não. À medida que Lília foi encontrando, ela falou o quê? Tragam mais. E Radassa não. Por mais esforço que ela fez, mas ela vinha e ela só trazia sozinha. E ela não fazia com que os outros buscassem mais novas pessoas. Podem sentar. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso aconteceu por causa das minhas orientações. A orientação que eu dei para Radassa, eu falei só para Radassa. Traga o maior número de pessoas que você conseguir. Já a orientação que eu dei para Lília foi, à medida que você for chamando pessoas, você faça com que eles tragam mais pessoas.
E isso é o discipulado. E isso aqui é a gente cuidar de outras pessoas. Nós precisamos... Oi? E essa é a visão da igreja multiplicadora, que não depende só do pastor, não depende só de um membro apenas. Nós precisamos, como cada membro, buscar outras pessoas para o Senhor Jesus também. Então, Miriam, ela nos ensina isso aqui, que nós precisamos acompanhar, assim como ela fez com Moisés. Ela acompanhou Moisés. E por causa disso, também ela nos traz outro ensinamento. Deus espera a nossa intercessão. Olha o que é que Êxodo 2:7 vai dizer. Quem está com a Bíblia aberta, pode ler para mim, por favor. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha só, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela agiu de maneira certa. Então, nós precisamos, assim como Miriam, estar atento à nossa volta, para que nós possamos também ser intercessores. Ela foi sábia e corajosa. Ela estava lá, olha só, ela viu toda a movimentação. A filha de Faraó viu o cestinho, pediu para pegarem o cestinho, e quando ela abriu o cestinho, estava lá uma linda criança. Ela não chegou e falou assim: ai, filha de Faraó, você não sabe o que é que está acontecendo, filha de Faraó. Olha, o rei Faraó falou que os meninos todos têm que ser mortos. Esse daí é filho de uma hebreia. Foi assim que ela agiu? Não. Ela também poderia dizer: ai, eu também sou hebreia, você não sabe quanto sofrimento nós estamos passando por causa que Faraó fez esse decreto. Não. Ela sabia exatamente o que ia falar. Olha só. Quando confiamos em Deus e nos dispomos a ser parte da solução, questões menores ficam de fora e não atrapalham. Ao invés dela ficar olhando para essas coisas, que nem são tão menores como diz aí o texto, né, como está nas revistas, eram coisas grandiosas, mas ela chegou no ponto certo. Ela sabia da necessidade. Se era um bebê, ele precisava de quê? De alguém para amamentar. E ela sabia exatamente quem podia amamentar. E ela foi e falou: olha, eu sei quem pode fazer isso. Ela sabia que a filha de Faraó era uma pessoa de autoridade. Ela sabia que estava falando com alguém com autoridade. Então ela foi para a pessoa certa e falou com a pessoa certa: eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. E nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que tem toda a autoridade. Porque muitas vezes nós não chegamos ao Senhor. Às vezes nós, na oração, nós fazemos um rodeio e não falamos exatamente para o Senhor o que está passando. Nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele deseja nos ouvir. E nós precisamos ir a Ele e falar: Senhor, está se passando isso e isso comigo, e eu sei que o Senhor pode me ajudar. A Bíblia vai dizer, Salmos 37:4, que agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ele pode nos dizer não. Nós temos 3 respostas do Senhor para nós. Nós temos a resposta do sim. Ele pode dizer sim, eu vou agir. Ele pode dizer não, ou ele pode dizer espere. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para a resposta do Senhor. Porque muitas vezes nós só queremos a nossa resposta. Mas se o Senhor tem a resposta, a melhor resposta, por que não aceitar a resposta do Senhor? Então, Miriam sabia que o Senhor
que a filha de Faraó poderia ajudar. Então, nós podemos colocar diante de Deus aquilo que é necessário e oportuno para o momento. E o Senhor sabe exatamente como agir. Assim como agiu na vida de Moisés e agiu na vida de Miriam, nós precisamos também ter essa abertura, essa intimidade. E isso não acontece da noite para o dia. É necessário a gente ter uma comunhão com Ele. Nós temos falado para os nossos jovens, nós temos falado para eles que eles precisam ter uma vida de devocional. E isso serve também para a igreja. Nós precisamos orar. O pastor Edson, em uma das ministrações dele, falando justamente sobre discipulado, ele vai dizer: eu não posso tomar café sem ler a Bíblia, ou eu não posso ir dormir antes de ler a Bíblia. Por quê? Porque se a gente não se alimentar da palavra do Senhor, nós vamos nos enfraquecer e morrer. Na sexta-feira, eu estava dando um estudo para as mensageiras do rei. E aí a gente falando justamente sobre essa necessidade de devocional. E eu perguntei, né? Como é que é a sua vida de devocional? Aí uma das meninas falaram assim: ah, tia, a gente faz o devocional toda segunda-feira na escola. Agora pensa aí. Eu falei para elas: se você só tomasse café, comesse na segunda-feira, o que é que ia acontecer com você? Ela falou: eu ia morrer. Eu falei: na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Se nós não cultivarmos esse relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso diariamente, nós ficamos fracos e morremos. Então, nós precisamos ter esse acesso ao Deus Todo-Poderoso todos os dias, porque é isso que Ele requer de nós. Amém? E aí entra uma outra personagem aí na nossa história, que é a filha de Faraó. E o que nós podemos aprender com a filha de Faraó? Quando Deus quer, até os poderosos e ímpios da sociedade o servem. Olha o que é que Êxodo 2, e aí os 5 e o 6. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ela teve compaixão da criança. Então, olha só que maravilha. Ela não era temente ao Senhor. Mas nós precisamos confiar, meus amados, que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E quando Ele ordena, não tem quem possa dizer não. E às vezes, eles acreditam que estão agindo por si mesmos, mas na verdade, estão obedecendo ao Senhor. Então, cooperou com Deus para os propósitos que Ele tinha mais adiante. Deus continua a governar do seu trono e a realizar a sua vontade sem impedimentos. E a gente vai ver que essa daí não foi nem a primeira, não foi a última, porque Deus, Ele continua agindo da maneira como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E a gente vai ver aí mais adiante, a gente vai ver que Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usa quem Ele quer. Às vezes a gente pensa assim: é ímpio. Mas a palavra do Senhor diz que Ele usa os ímpios para abençoar aqueles que confiam no Senhor, que o temem. Então, nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Tudo está sob o senhorio do Senhor. A nossa nação, quem governa é o Senhor. Amém? E aí nós podemos aprender também que quando Deus quer, até o justo é abençoado pelo ímpio. E a gente vê isso claramente
A criança ela foi amamentada e cuidada pela mãe. Eu acredito que Joquebede, nos seus maiores sonhos, ela imaginava assim, Deus ele vai cuidar de Moisés. Mas eu não penso que ela pensava assim, vai trazer de volta para mim. E Deus trouxe de volta para os seus braços e ainda deu um salário para ela para poder cuidar do seu próprio filho. Então, meus amados, nós podemos confiar que o Senhor, Ele está governando todas as coisas e Ele governa a minha e a tua vida. Então, protegido pelo próprio faraó, educado em todo o conhecimento e ciência do Egito, ele se tornou muito mais, porque o Senhor, Ele faz além. A palavra do Senhor fala que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Então, olha o que é que diz Provérbios, tia Sinalva leu no início, Provérbios 16, 7. Né? O Senhor, Ele faz além do que nós pedimos ou imaginamos. E Ele usa os poderosos, Ele usa quem Ele quer para nos abençoar. Amém? E nós precisamos confiar nisso aqui. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Todos nós temos problemas. Eu tenho dado aula de educação emocional no Colégio Batista lá em Bicuí. E pode acreditar, as crianças que estão lá no primeiro ano, 6, 7 anos, me perguntam, quem aqui tem problemas? Eu, tia. As crianças de 6, 7 anos que não tem um boleto para pagar. Imagina a gente que tem, né, boleto para pagar, tem filho, tem família, mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. E a gente vê isso claramente na vida de Moisés. Foi protegido no palácio de quem tinha ordenado a sua morte. Porque é isso que Deus faz conosco. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Amém? Ser gratos ao Senhor. Seja grato e creia que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Moisés, ele é o autor do livro de Êxodo, não só do livro de Êxodo, do Pentateuco. Né? Isso que os historiadores vão dizer, que foi Moisés. Então, ele escreveu, e eu acredito que à medida que ele escrevia, ele era grato a Joquebede, porque decidiu confiar no Senhor. Era grato a Miriam, que estava lá na hora certa para interceder pela sua vida. Ele estava lá, a filha de Faraó. Então, eu acredito que ele era grato ao Senhor e nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Ele tem feito muitas coisas. Talvez não tenha feito tudo o que nós pedimos, mas eu quero dizer para você que Ele tem feito o melhor e é aquilo que você necessita. Então, seja grato. Você é grato? Apesar de olharmos tudo como parecendo caótico e desgovernado, Deus está no seu trono, soberano sobre tudo e todos. Porque é isso que nós vimos na vida de Faraó. E é isso que nós temos visto hoje também na nossa sociedade. Se a gente olha aqui para Iguaí, muitas vezes a gente fala, Senhor, uma cidade tão pequena, mas a gente vê tantas coisas desorganizadas, desordenadas. Se nós levantamos os nossos olhos e olhamos para o nosso estado, para a nossa nação, para o mundo, nós vamos ver que realmente está assim, caótico, com pandemia, com guerras. Mas o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, porque apesar de nós, muitas vezes, sermos como essa onda do mar, Ele tem a sua misericórdia e o seu grande amor nos alcançou.
E nós podemos pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter os olhos fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é quem governa todas as coisas. Amém. Senhor, te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor permitiu que Moisés escrevesse para que nós pudéssemos hoje estar sendo abençoado por este estudo da MCM, Senhor. Para que nós pudéssemos confiar no Senhor, olhando, Deus, para o exemplo dessas 3 mulheres, ó Deus, que decidiram, ó Pai, cumprir os teus propósitos, ó Pai. E eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão aqui, cada família aqui representada, Senhor. Deus, o Senhor conhece os problemas que cada uma tem enfrentado, e eu oro, Deus, para que o Senhor dê sabedoria para tomar as decisões certas, de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a sermos como Miriam, intercessoras, Senhor, mulheres e homens de ação, Pai, para investir na vida de outras pessoas, anunciar tuas boas novas de salvação, alcançando vidas para o Senhor, Pai. Deus, e que nós possamos ter em nossa mente que o Senhor usa quem o Senhor quer. O Senhor usou a filha de Faraó, o Senhor usou o próprio Faraó para proteger Moisés e ser o líder que ele foi para a sua nação, Senhor. Por isso nos ajuda, Deus, nos ajuda a cumprir os teus propósitos, independente das circunstâncias. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Abençoe a palavra. Use que nós possamos despertar, irmãos. Deus, Ele é Deus, independentemente de qualquer situação adversa que possa estar nos acontecendo. Até mesmo quando a gente pensa que perdeu, mas nós não perdemos com Jesus, jamais. Porque na nossa vida, está nas mãos dele, é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Deus abençoe a MCM, abençoe nossa irmã Thalita, e que as irmãs tenham essa disposição de estar compartilhando o estudo de MCM com a igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma restante de semana proveitosa na sua presença. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo inicial de oração e intercessão, obrigado pelos cânticos que nós entoamos nesta noite, a oportunidade, e obrigado por despertar o nosso coração para confiar mais no Senhor e nos envolver com a evangelização. Pai, gera em nós este mesmo desejo, Senhor, de nos envolver com a evangelização intencional, Pai Santo. Dai-nos, Senhor Jesus, graça e cada oportunidade transformá-la, Senhor, como um meio de nós proclamarmos o Senhor. Aguça a nossa visão evangelizadora, aquece o nosso coração, Senhor, esse espírito discipulador, e que o Senhor faça a tua obra no nosso meio. E agora que nós vamos às nossas casas, o Senhor nos livra do mal, guarde, Senhor Jesus, a nossa saída aqui, a nossa entrada em nossas casas, guarda a nossa família. Deus, salva a nossa família, aqueles que não são salvos, nós clamamos a Ti, nós queremos ver os nossos juntamente conosco na glória do Senhor. Por isso, salva os nossos familiares, Pai Santo. Agradecemos pela vida da Thalia, Senhor, pela forma como o Senhor usou a vida dela, e que nós possamos ser despertados nesta confiança tão poderosa de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos e pedimos uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e a nós, hoje e sempre. Amém.